Vamos continuar aqui, pessoal. Desculpem aí para a internet. Então, acho que eu parei quando estava falando das questões da pandemia, né? A volta às aulas logo após aquele período mais crítico da pandemia, né? Então teve toda uma dificuldade, né? Tiveram vários problemas. E eu me deparei com muitos problemas, assim, dentro dos hospitais, dentro dos PSFs, né? Que a gente chama os postos, como a gente chama a sigla, né? Para Programa Saúde da Família, né? PSF. E dentro dos PSFs, dos hospitais, eu me deparei com muitos problemas de, de ordem da saúde pública mesmo, né? De questões político-sociais, né? É, também, eu, assim, eu tinha uma vaga ideia que isso também poderia se dar na escola, né? Na área da educação. E foi exatamente o que aconteceu. Partindo da minha experiência como enfermeiro, né? Administrador do setor de saúde, no período que eu passei como coordenador de um hospital, como diretor também de um hospital, como coordenador da atenção básica, na parte de gestão, eu pude ver muitos problemas. E no campo educacional, eu percebi muitos problemas da ordem da saúde, né, dentro da escola. Jovens que jovens com depressão, né, com ansiedade. Quer dizer, já existia, como a gente sabe, que isso é uma realidade da talvez da sociedade atual, né, do mundo contemporâneo, talvez alguns alguns problemas, alguns adoecimentos, muitos cientistas, né, e pesquisadores defendem que é da ordem de um período, que é de uma época, né? E essas questões de ansiedade dizem, muitos pesquisadores acreditam que seja adoecimentos de uma época, né? De um período político, histórico. Agora a questão é que isso potencializou, né? Isso se potencializou muito após a pandemia, porque por questões que a gente pode imaginar, né? Até mesmo quem é leigo no assunto pode deduzir, né? Tem um conhecimento de base, né? Para fazer uma crítica sobre isso, que a pandemia deixou as pessoas em casa, obrigou a gente a ficar em casa, né? A fazer isolamento social, a se distanciar, né? Das pessoas. Um vírus que assolou, né? A população mundial, um vírus de alto poder, né? De disseminação. Esse, os estudantes
os jovens com medo, né? Com medo da morte, muitas questões, com medo da morte, com medo de adoecer, tiveram que se isolar, né? Que se distanciar de alguns familiares, inclusive, né? De amigos. Esse distanciamento é uma realidade, né? E a educação vai ter que trabalhar isso. A partir da minha experiência na educação com esses jovens, eu percebi que nós, como educadores, temos que ter conhecimento dessa realidade, né? Que a gente vai ter que se deparar daqui para frente. Porque não é uma coisa que se resolve facilmente, né? De noite para o dia. Vai levar um bom tempo ainda, né? Para a nossa sociedade se recuperar após a pandemia. Então, essa é uma breve apresentação que eu faço, né? Aqui da minha pessoa como professor, né? Como enfermeiro, profissional da saúde e da educação, que hoje está aqui fazendo a condução, né? Desse grupo de estudos. E E a gente vai se deter aqui em parágrafos da enciclopédia, né, das ciências filosóficas, da ciência da lógica, né, mais especificamente. É o princípio, né, ciência da lógica. E antes de mais nada, eu queria apresentar aqui também um poema de Paulo Menezes, né, o grande Paulo Menezes, tradutor, né, das principais obras de Hegel, que Paulo, para quem não sabe, o Paulo Menezes também tinha assim uma veia poética, né? Como diz, uma vertente poética, ele gostava de escrever uns poemas. E eu tenho um livro aqui que eu ganhei de presente de um amigo que ele tem um poema do Paulo Menezes. Eu achei isso muito interessante, muito com o tempo, né? E aí eu gostaria de compartilhar aqui com vocês esse poema, que é um poema filosófico e tem a ver assim com o Paulo Menezes, um grande hegeliano, né? É um poema assim que faz muita relação, né? A teoria da filosofia do Hegel, né? Ele ele inicia dizendo assim: foi a reminiscência dessa ideia medieval ou desse neoplatonismo cristão que me levou a fazer uma louvação em momentos de lazer poético. Então, o título do poema dele é Louvação, né? Aí ele inicia assim: louvai a diferença, a alteridade, a divergência e a dispersão incrível. Essa policromia irredutível, que tem o nome de diversidade. Louvai o ser, pois, quando se difunde, toma distância para convergir. E sua plenitude, de tão grande, unir. Nessa unidade do plural disperso, ao sossobrar, absorve a vaidade, sem apagar o brilho do diverso, nem a pletora da pluralidade. Louvai, na sua astúcia criativa, a unidade que o múltiplo concentra, nesse fluxo-refluxo, que é a deriva do movimento que, ao sair, adentra. Como a luz branca abrange tantas cores, e cores que são nela uma só cor,
no prisma e no arco-íris se explicitam, como um amor em múltiplos amores. Louvai, pois, e imitai em vossas vidas o expandir-se magnânimo do ser, seu retorno insistente à unidade, que é seu ímã, destino e é seu prazer. Espalhai vossa essência em criações. Rei frutos, como da noite jorra a madrugada. Mas sempre regresso a vosso íntimo, processando de novo a variedade, reconduzindo a dispersão indômita ao ponto germinal, que é a unidade. Paulo Menezes. Esse livro aqui, pessoal, ó. Universidade e diversidade. Aí tem essa imagem aqui, né? Bonito, de uma espiral. Então, depois quem quiser o poema eu posso mandar, tá? Vou colocar aqui no chat, entrar em contato. A gente pode enviar. Agora, vamos especificamente, né, ao texto, né, da enciclopédia. A ciência da lógica. O ser é o conceito somente em si. As determinações do ser são determinações essentes, uma em relação às outras, e sua ulterior determinação, a forma do dialético, é um passar para outra coisa. Bem, vamos aqui, né, por partes. Nessas primeiras frases aqui, né? Aqui ele inicia porque é o seguinte, o Hegel, na ciência da lógica, ele tem a pretensão, né, de propor sobre a essência da ciência, né? Qual seria a essência da ciência, né? E a ciência, nesse período, pessoal, aí não era diferente de filosofia, né? Não tinha essa diferenciação como hoje nós temos, né? Que veio surgir de um tempo para cá, que distingue ciência de filosofia. Então, quando o Hegel diz que vai estudar sobre a essência da ciência, ele está se referindo à filosofia, né? A filosofia como aquela ciência, né? Mãe, né? Mãe de tudo. Inclusive, tem nos antigos, em alguns textos, se refere-se à filosofia como aos filósofos como poetas, né? Então, o conhecimento é a filosofia, né? Amigo ou amante da sabedoria, né? A filosofia se referia a todo saber, né? Todo conhecimento. Então, na ciência da lógica,
na enciclopédia, né, das ciências filosóficas, o Hegel fala do princípio, né, do princípio de todo o conhecimento filosófico, né, das ciências filosóficas. Como surgiu, né? Qual o princípio de todo o conhecimento das ciências filosóficas? Essa questão, né? Qual o princípio? Tinha-se uma conotação, o Hegel fazia parte, né, de, de uma série de filósofos que viviam em busca disso, né, de encontrar um conhecimento universal, né, e para o Hegel era a ideia era que fosse a filosofia, né, que ele acreditava, e os seus estudos eram na tentativa de identificar isso, a filosofia com o conhecimento universal, né? E aí Hegel pensou, qual qual o princípio, né, de tudo? Qual o princípio de tudo? Ele pensou, o que seria aquilo que é vazio, né, de tudo, de todo e qualquer conteúdo? O que poderia ser algo que não tivesse Hegel, a pureza, né, estava no princípio inicial de tudo. E tudo aquilo que foi início, ele não pode ter interferência de nada que fosse, digamos assim, matéria, né? De algo que fosse material. Então, Hegel pensou, bem, o princípio de tudo é o ser, como a gente pode ver aqui no texto, né? O ser é conceito somente em si. O que ele quer dizer com isso? O ser é o princípio de tudo, né? O ser é o vazio, vazio de conteúdo. Ele é aquilo de onde tudo surgiu, de todo o conhecimento das ciências filosóficas, principiar de algo, né? Tem que principiar do vazio. E o vazio está no ser, né? Segundo ele. Por isso ele diz, o ser é o conceito somente em si. Ou seja, o ser é, né? Aquela questão do Parmênides, né? O ser é. Hegel traz, né? Isso como de vários momentos da tradição, né? Da filosofia. Então, quando ele diz que o ser é o conceito somente em si, ele está querendo dizer que o ser é o princípio de tudo, né? O ser é o próprio conceito em si mesmo. O ser é. Se você acrescentar alguma coisa ao ser, ele deixa, né, de ser esse vazio, esse princípio. Por exemplo, o ser é acrescentando algo ao ser. E aí, se você retira potente, o que é que o ser é? O ser é, só é, né? Ele simplesmente é ele em si mesmo, certo? Por isso que eu acredito que o ser é o princípio de tudo. As determinações do ser são determinações essentes, ou seja, determinações da essência, né? Do essente. Em sua diferença, são outras, uma em relação às outras. E sua ulterior determinação, a forma do dialético, é um passar para outra coisa.
Aí mais na frente a gente vai ver, né, com mais detalhes. Aqui Hegel está dizendo especificamente sobre o ser, né? Essa primeira parte aqui, né, da ciência da lógica, que ele fala sobre o ser. Mais na frente a gente vai ver as outras partes, né, o ser, o nada e o devir, né? A dialética. Mais adiante a gente vai ver, quando ele diz aqui a forma do dialético, né? Porque mais adiante vai se perceber a questão do dialético, né, da relação que o ser passa a ser relacional, né? Mas isso é mais adiante. Então aqui a gente está, que a gente quer se deter no estudo do ser, né? Essa leitura, falei especificamente, é o princípio de tudo, né? Como surgiu, né? O ser. O ser é o conceito em si mesmo, né? Vazio de conteúdo. Por isso, ele é um princípio essencial, né? O ser é. A lógica do mundo se inicia com o ser, né? E Hegel, ele era, assim, herdeiro da tradição especulativa, né? Ele, assim como Platão, né? Como na tradição, Hegel também, há alguns comentadores, né? A crítica diz que Hegel é o último grande sistemático, né? Se teve como outros filósofos sistemáticos, né? Aristóteles, aí depois vem os modernos, né? Kant e tal. E, e Hegel vai buscar, né, em todos esses, né? Aprofundar a sua filosofia. Hegel era assim muito, teve um momento, né? Quando ele estava no seminário, né? De Tübingen, que ele pensava assim muito nas questões políticas, né? O jovem Hegel e tal, que ele e os seus colegas lá, né, dentre eles, se detinham muito a essas questões da liberdade, da política, porque Hegel presenciou assim nos momentos de revolução, né, da questão da queda da Bastilha, né, da Revolução Francesa. Então, assim, não tem como desvincular o Hegel, né, das questões políticas, né, da questão social e política. Ele mesmo dizia, né, assim, que a gente era, né, nossa filosofia era fruto, assim, daquele momento histórico, né? Então, assim, como um bom herdeiro, assim, da tradição especulativa, né, Hegel busca identificar uma filosofia universal, né, que está em todas as coisas, como a essência, né, que possa ser unânime e irrefutável. Assim a gente está falando aqui de uma filosofia primordial, né? E o princípio aqui, né, quando ele fala do ser como a essência, o que é essencial, né? O que é essencial, o ser, né? O princípio universal e imediato, né? O ser, ele é imediato. Inclusive, fazendo um link aqui com a fenomenologia do espírito, né? Que ele fala lá do percurso da consciência, né? Ele fala que
dos três tipos de consciência, né? Consciência primária, né? Abstrata e imediata. Aí a consciência percipiente e a terceiro momento de supra-assunção, né? O Aufhebung, que é a reconciliação, né? Momento de reconciliação da consciência. Ele tem, assim, essa relação, né? Com toda a sua obra. Por exemplo, aqui, quando ele fala desse ser, né? O ser é o imediato. Por que é imediato? No âmbito da ideia. Aqui a gente está falando sempre assim no âmbito da ideia, né? A gente está aqui no campo do abstrato, né? A gente está falando aqui do ser. Ser. Então, o ser, ele é imediato. Ele é o que primeiro, assim, se observa, né? De imediato. Porque a filosofia, né, para ser um conhecimento racional verdadeiro, ela precisa ter, né, segundo Hegel, o imediato, né? Ela precisa ser imediata, ela não pode ser mediatizada por nada, né? Ela está na pureza. Quando se diz imediato, é aquilo que não é mediato, né? Ou seja, não é mediado por nada. Tudo que existe vem do ser, né? E o que se opõe ao ser, né, é o outro. Aqui mais na frente, ele vai dizer que é o nada, né? O que se opõe ao ser é o nada. Ser nada devir. Mas como Hegel segue uma sequência, né, até mesmo pelo seu estilo, né, de escrever sistemático, ele segue aqui uma linha, né? Não que isso seja dizer que a filosofia do Hegel é um método, né? Mas que ele tem assim tem aqui uma concatenação lógica, né? Quando ele diz que o que não é o ser é o outro, né? Então, já dissemos aqui que o ser era o princípio de tudo. O termo, o ser em si, né? O ser em si, para Hegel, demarca o momento mais incipiente, né? Ou seja, mais indeterminado e pobre. Quer dizer, o ser é aquele momento mais inicial, vazio, incipiente, mais indeterminado, né? Vazio de conteúdo, de toda e qualquer coisa. Por isso, o ser em si é o começo, certo? É a primeira e mais básica afirmação que fazemos sobre algo. O termo essente se contrapõe a existente, né? Porque a essência de tudo é o ser, né? E a essência, ela ainda não está no nível da existência, né? Mais adiante a gente vai ver isso. É como se fosse um jogo de palavras, né? Que demonstra a diferença entre algo que é e algo que existe, né? Ser é, né? E depois o que existe é diferente, né?
do ser. Há uma diferença entre aquilo que é e aquilo que existe. O ser em si e existir, né? Ser aí. São momentos dialéticos do ser, né? Depois, quem quiser se aprofundar, né? Essas questões do ser aí, que a gente tem também outros filósofos, né? Que estudaram sobre isso, influência de hegeliana, né? Heidegger, por exemplo, né? A questão do Dasein, né? O ser aí. Por isso, as determinações do ser, né, são essentes. Dizem respeito ao que é, né, a essência. É aquilo que é, não é aquilo que existe. É o princípio de tudo. O ser tem a ver com aquilo que é. É aquilo que está no ser das coisas, que ainda não representa a existência material. É complicado. Eu passei muito tempo assim, me batendo, quebrando cabeça com isso, para perceber essa diferença, né? Daquilo que é, né? Da existência e daquilo que é para a existência, né? Que a gente às vezes procura fazer comparações com o que existe, né? Com o que a gente vê. E aí quando a gente vai se aprofundar nessas filosofias assim mais profundas, né? Que a gente fica procurando entender e comparar com algo que existe, né? É exatamente isso do que o Hegel está falando aqui, né? O ser, ele é, né? Com o princípio de tudo, né? Como princípio de tudo, imediato, né? Ele, ele simplesmente é, né? E não poderia ser diferente se a gente quisesse que ele como ele é o princípio para ele, se ele fosse existência, né? Material, se materializasse, ele deixaria de ser, né? Passaria a existir. Então ele deixaria de ser, né? Uma verdade filosófica, né? Deixaria de ser o princípio de tudo, né? Da filosofia. Essa determinação progressiva é, há um tempo, um pôr para fora e, portanto, um desdobrar-se do conceito em si essente, né? Ou seja, um pôr para fora, né? Um desdobrar-se do conceito em si essente, né? Um desdobrar-se do conceito essencial, né? É um desdobrar-se do conceito de ser, do ser em si. É um desdobramento, né? Da essência. Por isso, as determinações do ser, né? Quando ele fala que essa determinação progressiva, né? As determinações do ser são essentes, né? Dizem respeito ao que é, ao que desculpem, dizem respeito ao que é, ao que está no ser das coisas, né? Mas que ainda não representa a existência material, isso que a gente acabou de dizer. Concreta, né? A matéria é concreta e objetiva, né? Mas o ser não, né? Aí então a gente só vai poder ver essa questão aí, né?
dessa transfiguração, né, digamos, do ser em matéria, né, em existência, lá na filosofia da natureza, né? Se a gente estiver mais adiante nas leituras, aqui a gente está ainda no momento da, do, da lógica, né? Então, aqui, pessoal, a gente está basicamente nisso, né? No fundamento, né? No princípio de tudo, do ser. Essa relação com a existência, com a matéria, vai ser visto lá no segundo momento, né? Da ciência. Aliás, da filosofia da natureza, né? Essa determinação progressiva é, a um tempo, um pôr para fora e, portanto, um desdobrar-se em si do ser. Um aprofundar-se do ser em si mesmo. Né? Essa determinação progressiva é, a um tempo, um pôr para fora e, portanto, um desdobrar-se do conceito em si essente. E, ao mesmo tempo, o adentrar-se em si do ser. Um aprofundar-se do ser em si mesmo. A explicação do conceito na esfera do ser tanto se torna a totalidade do ser, quanto é, por isso, suprassumida. A forma do ser como tal. Aí, pessoal, o momento, né, como a gente comentou antes, o supra-assumir, né, a supra-assunção, né, o Aufhebung, que é traduzido aqui como supra-assunção, né, que é o momento de reconciliação, né, lá na fenomenologia do espírito, né, o terceiro momento, né, um momento de reconciliação da consciência, né, que é o supra-sumo. Vamos ler aqui novamente a última parte. A explicação do conceito na esfera do ser tanto se torna totalidade do ser, quanto é, por isso, supra-sumida. Ou seja, o ser é a totalidade, né? A totalidade dele mesmo, de tudo. O ser em si, ele é a totalidade em si mesmo. Ele é a totalidade de tudo. E, e é supra-sumida, né? Por isso. A imediatez do ser ou a forma do ser como tal. Essas determinações do ser, sim, ainda que essentes, né? Essenciais, se opõem, ou seja, ser em si, ser aí, ser para si, são diferentes, né? Outras das outras, ainda que relacionem, né? Então, é diferente, mas ainda que relacionado. Ou seja, a dialética, né? A lógica que é do Hegel é relacional, né? A sua relação está no passar para outra coisa, ou seja, elas não se bastam, nada pode ficar só em si, né? Precisa ir para o outro. Se o outro de outra relação, de outro, a relação, a passagem é uma condição existencial, né? E aí, como a gente falou atrás, há um momento atrás,
essa questão existencial, né, da existência. Vai ter um determinado momento, né, do percurso aí, porque é um percurso, né, não é a gente que cria, que faz isso acontecer. É um percurso lógico, né, um percurso. Hegel percebeu isso, né, esse percurso lógico, né, da filosofia. E em um determinado momento, ele vai passar, né, para outra coisa, um momento dialético, né? A dialética, em determinado momento, ele vai passar para a questão da existência, né, para o existente. Ele, em determinado momento, vai passar para outra coisa. Ele não se basta em si, né? Por isso que dizem, acho que eu ouvi uma vez numa palestra do Cirne Lima, né? Ele falando disso, da filosofia, que era a filosofia do Hegel, que era relacional, né? Relacional, porque em um determinado momento tem que haver, né, essa dialética, essa relação. Ela vai sair, né, do momento lá do ser, né, do absoluto, aliás, do ser, né, do princípio de tudo, né, para uma relação, né, dialética. Ele sempre vai passar para outra coisa, né? E foi até também na palestra do Cirne Lima que eu vi que ele falou também da questão de Deus, né? Bem aqui a gente vai falar nessa leitura aqui sobre isso, né? Sobre Deus. E ele dizendo, né, que o ser é a essência, né? O ser é o princípio de tudo, né? O ser. Mas por exemplo, para São Tomás de Aquino, né? Ele diz que o ser, né, esse ser, né, assim, que Hegel pensou, né, esse absoluto, São Tomás de Aquino dizia que era Deus, né? O próprio ser, como também as determinações que seguem, não só as do ser, mas as determinações lógicas em geral, podem ser consideradas como definições do absoluto, como as definições metafísicas de Deus. Aí, né? Bem aqui ele fala de como esse absoluto pode ser considerado como as definições metafísicas de Deus, né? Porém, mais precisamente, só a primeira determinação simples de uma esfera e depois a terceira, enquanto é o retorno da diferença, a relação simples consigo mesmo, né? Então, partindo do princípio, né, do início de tudo, do ser, que depois se exterioriza, né, e depois volta, né, para si mesmo. É o retorno da diferença, né, a relação simples consigo mesmo, como ele diz aqui. Com efeito, definir Deus metafisicamente significa exprimir na natureza em pensamento enquanto tais. Ora, a lógica abrange todos os pensamentos, como são ainda na forma de pensamentos. As segundas determinações, enquanto são uma esfera em sua diferença. São, ao contrário da forma, se fosse utilizada
As segundas determinações, enquanto são uma esfera, em sua diferença, são, ao contrário, as definições do finito. Mas, se fosse utilizada a forma da definição, implicaria que paira diante do espírito um substrato da representação, porque também o absoluto, enquanto deve exprimir Deus no sentido e na forma do pensamento, fica apenas na relação a seu predicado, na expressão determinada e efetiva em pensamentos. Um pensamento visado, um substrato indeterminado para si mesmo. Porque né, que é o ser, né? O pensamento é o ser, é a coisa, né? Que aqui somente importa. Só está contido no predicado, assim a forma de uma proposição, como aquele sujeito, é algo completamente supérfluo. Aí aqui é o adendo, a gente vai fazer mesmo só a leitura do parágrafo. Essas determinações do ser, né, ainda que essentes, né, da essência, se opõem ser em si, né, ser aí, ser para si. Tem o ser, né, o princípio de tudo, o ser em si mesmo, ou o ser aí, né? Depois tem o Heidegger fala da Sein, né? Ser aí. E o ser para si, né? São diferentes, outras das outras, ainda que se relacionem, né? E essa relação está no passar para outra coisa, ou seja, elas não se bastam, né? Como a gente já falou. Tudo é determinação do absoluto, né? E o Deus dos filósofos é uma razão que dá sentido, né? A cada existente e a acontecimento no mundo. Mas a gente precisa saber que esse Deus, né, filosófico do filósofo, é diferente, né, do Deus da religião. Porque é uma razão, né, que dá sentido a tudo que existe, né, de acontecimento no mundo. E tem várias formas, né, vários filósofos chamam isso de formas diferentes, né. O Hegel diz que é o ser, né. Que aí São Tomás de Aquino que diz que é Deus e tal, e muitas religiões vão fazer estudo, né, aprofundar esses estudos filosóficos acerca da existência de Deus, né. Mas o que a gente está falando aqui, né, o Deus dos filósofos é como uma razão, né, uma racionalidade. A base da filosofia é a racionalidade, né, é a razão. Não existe filosofia sem racionalidade, né? É um princípio primordial. A lógica, né, é o pensamento sobre o pensamento. A lógica do Hegel, né, que é o fundamento, né, de todo o conhecimento, digamos assim, é o pensamento sobre o pensamento, né? É o estudo do estudo. Como eu gostava de dizer para os meus alunos, né? Eu, porque isso é muito abstrato para eles entenderem.
Aí, quando a gente ia falar sobre teoria do conhecimento, né? Aí eu dizia assim, bem, a gente vai estudar teoria do conhecimento. Vocês sabem o que é isso? Eles, não faz nem ideia. Aí, eles pensem o seguinte, pensem que vocês estudam, né? Sim, vocês leem, né? Tem livro, tem revista, isso aí vocês leem, né? Vocês já pararam para pensar em como surgiu o primeiro livro ou a primeira ideia, como foi quem escreveu, como foi que a pessoa pensou. Aí eles ficavam assim, começavam a ficar admirados. Aí eu perguntava assim, vocês pensam, né? Sim, a gente pensa, é claro, a gente pensa. Tá? Pois vocês já pararam para pensar como foi que surgiu o primeiro pensamento e tal? Eu ficava fazendo essas perguntas, né? Que instigavam, né? Aí quando eu falei aqui do do pensamento, né? A lógica, né? A lógica é o pensamento sobre o pensamento, né? É estudar o pensamento, entender o pensamento, como é que a gente pensa, como é que o conhecimento é conhecer o conhecimento, né? Como é que se conhece. É uma contemplação do infinito, né? Por isso é o absoluto, né? A lógica Hegel se propôs a estudar e identificar o absoluto, né? O princípio de tudo, de todo conhecimento, né? Na lógica que ele identificou como ser. Então, o, o universal, né? Ele se propôs a estudar, a identificar um conhecimento que pudesse ser a matriz de todos os outros, né? O princípio de tudo. Algo infinito, né? Logo, o que se opõe ao infinito e sua criação é o finito, né? É o que possui diferença, é o que possui existência, né? É o que possui contradição, negação, falhas, ausência, né? Isso é infinito. A essência é o princípio de tudo. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? A gente paciência, compreensão que a gente pôde passar aqui de que a gente sabe para vocês a gente fica muito grato e tal. Fazendo aqui essa leitura e agradece também ao professor Marcos Fábio pelo convite e tal. Muito interessante. E se tiver alguma pergunta a mais, aí vocês podem enviar, né? Para a gente não. Pode mandar por WhatsApp. Apareceu uma pergunta aqui, tá? Do Wender. Negação plena daquilo que a ideia é em si, o começo. Isso mesmo.
Agradecer aqui o colega, o Wender, né, pela participação. E ele faz aqui uma breve, mais profunda colocação, né, que suscita e resume, né, tudo que a gente debateu aqui, né. Ele enfatiza aqui, né, negação plena daquilo que a ideia é em si, né. É isso mesmo. Muito bem colocado, amigo. A ideia, né, o ser, né, o princípio de tudo, o ser em si, o começo, o princípio de tudo. É isso aí, amigo. Valeu aí pela colocação. O Wender é mestre já, né, também aqui da UVA, e fez o trabalho dele aí no Heidegger, né, também um filósofo assim de grande envergadura, né, e tem muita relação com Hegel. Também participa aqui do nosso grupo de estudos, né, do Léo, o Wender. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta, vocês podem enviar para o WhatsApp, por e-mail, tá bom? Para o grupo do Lé e tal. O grupo está lá, a gente sempre tem alguns debates também, né? No próprio grupo do WhatsApp. Então é isso, viu? A gente agradece, uma boa tarde a todos, um abraço e até mais.